abacaxi. O que seria na Bíblia? Ele é função. Não. Ele só tem uma função diferente. Ele desenvolve administrativa. Ele desenvolve uma Mas função não seria diferente a pessoa que, dentro do seu que chamado. busca mais ou tem o chamado, sei lá, a visão maior? Ana, a diferença entre dom e chamado, a questão é de busca, de conhecimento. É isso que eu ia dizer. Tá? Se você Quanto quer mais ser, busca, quanto mais- mais você se capacita, mais Deus pode usar você na hora. Tá? É uma questão de dom. Função é aquilo que você vai desenvolver, vai trabalhar. Aí você tem algumas coisas aqui que ele dá por essas funções, da responsabilidade que você vai ter se você for líder, for pastor, for o que for. Tá? Primeiro você precisa ser irrepreensível. Está estudando Jó é complicado. Tá? Sabe o que é irrepreensível? Que não haja referência, não haja condenação. Que seja digno de aprovação. Não haja condenação nas suas atitudes. Isso. Tá? Aí ele diz, esposo de uma só mulher. Claro. Aí o cara vai falar assim, não, eu sou casado com uma só mulher, mas essa é a sexta. Tô casado só com uma. Uhum. Casado é uma só. Casado é uma só. Casado é uma só, né? Mas as outras... Mas aí quando o árabe se converte, como é que ele faz? O árabe faz quando se converte. Ó, temperante. E até talvez por isso que ele não. Foi esse parênteses que ele disse. Porque naquela cultura muitos podiam ter 2, 3 mulheres, né? Então ele tá cortando isso. Para ocupar essa função, tinha que abrir mão daquele direito que era, sei lá, o costume da época ali, tinha, desde o tempo de Abraão, sei lá, como é que é isso? Essa questão de cultura, de forma de casamento, ou quer seja de ter outras mulheres, vamos dizer que é até mesmo parecido com função. Porque eu poderia ser casado com 500, mas elas não seriam as minhas mulheres. Tá? Elas teriam funções diferentes dentro do casamento. Tá? Existia isso dentro também do processo de ter muitas mulheres. Cada uma delas, porque você ter muitas mulheres, primeiro é que o cara tinha que ter muito dinheiro. Já era uma questão que mostrava para a sociedade que o cara era poderoso. Tinha condições, porque ele tinha que manter. Elas tinham que estar bem vestidas, bem tratadas, bem cuidadas. Tá? Às vezes o cara, eu acho que não sabia nem quantas mulheres ele tinha, nem quem eram elas. Porque as funções que elas desenvolviam, às vezes, de cuidar de um pátio, fazer um negócio, cuidar de um filho, administrar alguma coisa, eram funções diferentes. Tá? Porque até mesmo em Provérbios, quando diz que Salomão, Provérbios não, em Reis, se eu não me engano, quando fala que Salomão tinha 900 mulheres e 300 concubinas, né, que eram amantes, tá? Todo esse processo é de uma forma de um homem poderoso. Quem que pode ter isso? A gente consegue ter uma para pagar e sustentar? Para manter? Se fosse pensar nisso, coitado da gente, né? Ela bota na justiça, arranca quase tudo. 60-40. Então, hoje para namorar você tem que fazer um contrato. Se você estiver namorando por muito tempo, você viu o que hoje para namorar você tem que fazer contrato. Porque Como é difícil, eu vi na televisão o pessoal que pegou uma mulher perdeu metade dos bens dela. Porque estava namorando com um cara e o cara foi lá e botou na justiça a mulher e ganhou metade dos bens dela. Namorando, né? Sim, tem contrato agora. Hoje a pior coisa que tem é você botar, vamos ser bem sinceros, escova de dentro para dentro da tua casa. E quando você faz um contrato, você sabe o que está acontecendo. Quando você coloca a pessoa dentro da tua casa, é meio. Isso aí. Então Então tem um papel. tem que cuidar. Né? E aí tem que ter certo cuidado. E é Um deles, mesmo. uma questão dessa de ter essas mulheres, mesmo quando ele orienta aqui, existem também uma questão, um princípio, tá?
o princípio de Gênesis, porque a gente percebe e volta sempre para o Velho Testamento como um padrão. Tá? Quando a gente volta para o Velho, porque se eu chegar dentro de uma cultura, e já houve isso, o missionário chegou lá e o cara tinha algumas mulheres, e o missionário deixou as mulheres serem membros da igreja, mas o marido não. Aí ele foi lá questionar o missionário por que elas poderiam ser membros e ele não. Aí o missionário disse, não, elas são mulheres de um marido só. Ele é marido de várias mulheres. Então ele não pode ser membro, não é isso? Tecnicamente sim, mas... Tecnicamente sim. Mas e ela não é? polígamo. Elas sentido. são monogâmicas. Tá? Mas é Ele é um bom conivente. encrenca, mas... Isso é um princípio. E isso daí está totalmente errado. É conivente. Totalmente errado. Outro caso que houve uma vez foi que no país que o missionário estava poderia ter mais de uma mulher. E quando ele começou a ensinar isso aqui, o marido foi lá e matou uma mulher. E ficou com uma só. Aí falou, pastor, agora eu quero ser parte da igreja. Agora tá criminoso. Agora ele pode aceitar, hein? Porque agora ele é marido de uma mulher só. Então assim, a gente não pode usar um princípio desse. A gente tem que voltar para o princípio daquilo que Deus falou lá em Gênesis. Mas é nesse sentido, então, que Paulo está se referindo. Né? Ele está... Ele volta, não, ele volta ao sentido, Mas não ele da quer dizer que, cultura. ó, não pode. Não, ele Se volta. tu quer ser bispo, esquece esse negócio de cultura aí. Isso, ele volta para o princípio de Gênesis. Isso aí. Tá? Quando você se une à sua mulher, se torna uma só carne. Dentro do ministério de Cristo, É o princípio. não queremos saber desse negócio de... Isso é o princípio. Porque o que acontece? Eu vou ser sincero para vocês, vou trazer a palavra um pouco de Paulo aqui de algumas coisas, né? Eu no meu ministério, e isso eu trago responsabilidade para mim. Eu não concordo com pastores que são divorciados. Eu não concordo. Pode ser que você concorde, tá? Mas eu não concordo. Eu não colocaria um pastor na minha igreja para liderar a minha igreja se fosse divorciado. Tá? Eu teria dificuldades com isso. E eu já vi pastores falar isso, e hoje já está na terceira parte. Até na igreja daqui da Glória já teve isso. Tá? Até na igreja da Glória. Mas E eu não concordo. tem caso e tem caso. Eu prefiro, se um dia, que eu não espero que aconteça nunca isso na minha vida, por isso que eu prefiro liderar bem o meu lar, né? Eu prefiro, se um dia acontecer isso, deixar o ministério e trabalhar secular. Eu posso, eu tenho uma profissão. Eu vou trabalhar secular. Tá? Eu prefiro. Porque eu posso trabalhar em outra área. Eu não preciso ser pastor de uma igreja. Entende? Porque a Bíblia é muito clara sobre isso. É porque é complicado, né? Como é que, É que nós- isso vai orientar casamento se É que você... nós somos coniventes e aceitamos, porque aí a gente começa a achar brechas. Não seria só quando ela morresse, então. Daí, Mas aqueles casos lá, esse esse caso caso do adultério, essas coisas assim. Nem adultério. Isso aí é. Não, isso mas aí tá é- escrito. Eu conheço pastores que houve problemas de adultério. Ô, Arthur, eu perguntei isso lá, eu tomei uma aula do pastor Carlos, que foi Eu, espetáculo. olha Tá só, escrito ali, tipo, que divórcio é permitido, que o casamento só termina quando tem a morte. Mas não casar de novo, pode se divorciar, mas Isso não aí. casar de novo. Isso aí. Ah, tá. tá? E assim, a questão do casamento, mesmo que tenha esse processo, muitos dizem assim, não, mas espera aí, depende muito do que está acontecendo. Né? Eu já vi igreja que diz, não, eu quero aceitar o pastor, porque o pastor está divorciado, divorciou, não foi culpa dele, a mulher deixou ele. Eu conheço um pastor que a esposa dele foi embora com o baterista, amigo meu. Baterista. Foi embora com o baterista, e aí? Não foi culpa dele. Mas a Bíblia Mas também ele vai ter que fala, ficar sozinho. Arthur, a Bíblia também fala que Não, ele esse pode negócio casar. que o divórcio pode, mas eu não me lembro aonde está isso exatamente, mas a Bíblia fala assim que essa permissão é pela dureza dos vossos corações. O ideal seria que houvesse o perdão e a reconciliação. A questão é que tem coisas que não dá mais para reatar. Que nem um caso desse, a mulher foi embora e tal, foi para outro estado, largou, fez o desquite, fez o negócio, tudo, tá? Ele separou.
Lógico, desde que haja o consenso de ambos, né? Isso. pra- Aí a Mas se ele igreja, querer voltar, né? aí a igreja permitiu que o pastor ficasse. Né? A igreja permitiu que o pastor ficasse. Né? E se esse cara quiser casar de volta? Pode. A Bíblia, assim, a questão é, se há o perdão, ou há a conciliação, tudo bem. Se não há mais, se não há mais, Não com ela. não, até com Casar com ele. outra. Não foi culpa dele, tá? Foi uma questão, desculpa, pra mim, Foi culpa dele. Liderar o lar. foi culpa dele. Eu adiantei a palavra, foi culpa dele. Por falta de cuidar de algumas coisas que não estava cuidando. Porque será que ele não percebeu que estava acontecendo alguma coisa entre ele, a mulher e o cara da bateria lá? Ao ponto de ir embora, a coisa ficou muito séria. Sem saber? Né? Então, Aí a cobrança vai ser mais do homem. então, mas aí já perde a liderança. Se ele já perdeu, a Bíblia diz, quem não lidera bem o lar não deve liderar o quê? A igreja. É claro. Tá? Isso é para mim também. Isso é muito forte. Para mim também. Às vezes a pessoa se envolve tanto no trabalho de Deus, na igreja, e esquece a família. São responsabilidades que nós precisamos ter. Falhamos, vamos falhar, vamos ter esses problemas, vamos ter... Olha, eu conheço pastores que tiveram problemas no ministério, na família, e que foram ajudados por outros pastores. Por isso que hoje, dentro da nossa ordem, está tendo um chamado pastoreio mútuo. De pastores pastoreando pastores. Pastor, só um Precisa disso. Eu lembro que uma vez tinha um pastor que ele falou assim, que o filho dele tinha 5, 6 anos, não queria mais na igreja, não queria mais nada. Ele disse que ele pagou, eu disse, meu Deus, o que adianta eu ganhar a igreja toda e perder a minha família? Ele disse que sentou, teve uma conversa, depois que ele se batizou, hoje ele é um líder na igreja. Mas assim, ó, não adianta, o pastor cuidar de todo mundo e todos os casais e a família dele está se afastando de Deus. Às vezes tem que dar uma parada. Mas eu conheço vários pastores que fizeram isso. Vários, que não só ele, mas eles eram acompanhados por outros pastores. Na nossa convenção tem isso. Tem pastores que são acompanhados por outros pastores. Eu tenho alguns pastores que me acompanham. Porque precisa. Confessar pecado, confessar coisas que nós temos, que precisamos. Não só pastores, líderes também. Ele está dizendo do ministério pelo qual nós queremos exercer. Aquele dia a pastora Martinha, que estava ali domingo de manhã, eu gostei muito, ela falou assim, se você não tem alguém que está cuidando de você, porque todo mundo, ela disse, né, tem Deus, com certeza, tu cuida às vezes de 5, 10, e quem está cuidando de você, às vezes vai te chorar e coisa, abrir o coração. Então eu vejo isso na nossa igreja, ainda existe o pastor, mas às vezes tem mulher que quer conversar com uma mulher, entendeu? Sente essa falta de abrir o coração. Precisa, né? Aí ele vem aqui dando as recomendações, não dado a vinho, ao muito vinho, não ser violento, ser cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Outro cuidado aqui é não ser neófito. Vocês sabem o que é essa palavra, né? Novo na fé. Para que não suceder que se ensoberbeçam e corram na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho. Tá? Aí o cuidado do bom líder precisa ter com as viúvas, sustento, disciplina na igreja, o trato com os ricos, né, e o ministério imaculado. Essa questão do trato com o rico é bem interessante também, viu? Tá? 2 Timóteo, capítulo 1. A importância da família. Aí entra isso daí, viu, Ana? Que você falou também, que a Vânia também falou. Tem que cuidar da família, tem que cuidar. Gente, o líder é muito difícil, isso daí para ele. Muito difícil. Às vezes eu me pego todo sem ver a minha esposa, sem ver a minha esposa. E não é fácil. Tá? O líder para isso é muito difícil. Tá? Mas tem que ter esses momentos de fuga, de cuidado. Tá? Tem que ter essa prática. Versículo 6 de 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim: por esta razão, pois a ti admoesto,
que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem dos encarcerados. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha só, uma das coisas aqui que nós percebemos é que o Timóteo, e quando ele estava sendo nesse processo de ordenação dele, um dos cuidados que nós percebemos é da aptidão, tá? De consagrá-lo, de instituí-lo não, mas de colocá-lo no ministério pastoral, especificamente. Às vezes existe uns termos que a gente chama de líderes leigos, né, que são formados na igreja. Tá? Isso é bom, muito bom, mas também tem que cuidar para que ele não se torne ou se ache um pastor, tá? Do pequeno grupo, da igreja, dos grupos de alguma forma, ou dos homens. Tem que cuidar nessa questão dos líderes que estão cuidando dos outros líderes. Então vamos supor, se eu falo para o Maurício, cuida para mim desses líderes. Ele precisa